Olá a todos, tudo bem? Estou tentando pela segunda vez gravar a aula de hoje. Só confirmando se tá gravando, tá pegando áudio, tá gravando, tá pegando áudio. Muito bem, gravei pelo celular e gravou super bem, mas não saiu o áudio da metade do vídeo para frente. Então teve que gravar de novo. Muito bem, é, vou explicar para vocês dois pontos. Estou tentando concluir a atividade referente não, a aula referente à terceira parte de arquivo, tá bom? Ela é um pouquinho mais extensa. Eu estou fazendo uma aula assim muito melhor. Estou fazendo por partes, estou refazendo, né? Eu tinha feito em cima do jeito que eu faço, coloco a apostila no fundo e explico. Só que não ficou bom. Porque os métodos de arquivação, como alfabeto, alfanumérico, numérico, geográfico, assim por diante, explicando dessa forma, ficaria muito ruim e vocês não aprenderiam. E eu, particularmente, eu não gostei do resultado. Então, eu resolvi refazer, né, a aula de ontem, né, a aula referente à terceira parte de arquivo, e por isso que eu vou jogá-la para amanhã, tá bom? Vou substituir a aula de amanhã por essa, porque a aula de amanhã é muito mais simples, então eu fiz a substituição, né? Vou fazer a substituição, e por isso que eu vou jogar essa aula para depois, porque é muito mais tranquilo a gente fazer. Acho que fica melhor fazer com muito mais ilustração do que só colocar algo no fundo e vocês aprenderem ou pensarem que aprendeu. Só que esse depende muito disso, né? Esse depende bastante dessa explicação com imagens. Por isso que eu estou investindo mais nesse assunto, porque ele é muito mais complexo que os demais. Tá bom? Ele é um sistema único que eu vou explicar para vocês depois. Muito bem. Vou falar para vocês, vamos conversar um pouquinho. Tem uns mosquitinhos chatos aqui, então vou conversar com vocês um pouquinho sobre a aula sobre serviços terceirizados. Falar um pouquinho sobre serviços terceirizados, eu quero que vocês pensem comigo. Suponhamos, eu tenho um escritório e preciso de uma secretária. Vamos pegar nesse ponto. Aí, para eu fazer a contratação de uma secretária, um exemplo, vamos pegar um outro funcionário. Secretário ou secretária, vou pegar isso e colocar de lado porque não faz sentido se usar nesse sentido, né, nessa explicação. Eu vou contratar eu tenho uma empresa de publicidade, né? Eu vou contratar um designer gráfico, né, que vai fazer todas as artes de embalagem, esses trem, arte de internet em si. Eu quero contratar uma pessoa. Aí, para eu contratar, eu vou pagar lá para eles os R$ 1.500, que é no mínimo que eu tenho que pagar para ele. Pago R$ 1.500, eu vou contratá-lo, pago esses 1.500, só que eu não só pago esses 1.500, eu tenho que assinar a carteira dele. Então, eu tenho que assinar a carteira dele, para além disso, eu tenho que pagar os encargos trabalhistas, que são um absurdo caro. Se eu pago 1.500 para ele, no mínimo, por fora, que ele não sabe, ele me custa mais R$ 1.000 de encargo trabalhista, de FGTS que eu tenho que pagar por fora. Eu vou recolher do salário dele o INSS, né, mas é muito pouco. E por fora, eu tenho os planos de saúde e odontológico, muitas vezes, vale transporte, que tudo sai da empresa. Então ele me custa não só 1.500, ele me custa mais 1.000. Então ele me custa no mínimo 2.500 por mês. Só que ele vai receber só 1.500. O restante é só de encargo que recebe o empregador. E para que isso não aconteça, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, eu preciso de um designer gráfico. Tem uma pessoa ali. Olha, eu preciso que você seja prestador de serviço. Então, eu preciso que você seja um microempreendedor individual. Você tem uma empresa. Você vai abrir uma empresa, né? Ou se você já tiver uma empresa, eu vou comprar o seu serviço. Eu não vou comprar, eu não vou te contratar como parte do meu quadro de funcionários, porque você vai me custar muito encargo trabalhista. Então, eu vou te contratar como meu prestador de serviço, aonde que a gente não vai ter vínculo empregatício, eu não tenho vínculo com você empregatício, demonstra em contrato, né? Vai ter um contratinho firmando essa negociação,
Isso é tudo jurídico, é tudo válido, tá bom? Eu estou explicando para vocês o que acontece, tá bom? E esse camarada, ele vai me prestar esse serviço. Ele vai começar a trabalhar para mim como designer gráfico, fazendo tudo que eu preciso, tá? Eu vou contratar ele por determinada hora, ele vai me dar a proposta dele, como se fosse eu contratando uma empresa para sanar minhas necessidades. É a mesma coisa. Vocês não contratam um, um mecânico para arrumar o carro de vocês e vocês não pagam esse mecânico, é um serviço terceirizado. Se você tem uma empresa, ou se você trabalha em uma empresa, e você leva o carro da empresa, ou você leva o seu carro em um mecânico, é porque você está levando um serviço terceirizado. Por que é um terceirizado, professor? Por exemplo, você vai lá no mecânico, contrata o mecânico, assina a carteira dele? Não, você lá vai, leva o que você precisa arrumar, que é o carro e tal, e ele te dá um orçamento. Se aprovado, você dá, pode trabalhar. Então você contrata o serviço dele. E ao final, ele te entrega o resultado e você entrega o valor para ele. Ter serviço terceirizado. Aí, falando um pouquinho sobre ter serviço terceirizado, eu vou falar sobre correspondência. Uma coisa. Não sei se vocês perceberam, na apostila não ficou tão bem diagramado. O que é diagramado? Pesquisa aí, tá bom? O que é diagramação de livro ou de apostilas? O pessoal que formatou minha apostila depois que eu enviei, desformatou algumas coisas, né? Que sempre passa para um pessoal que formata de novo. Aí eles misturaram os negócios aí, mas vai tranquilo. Nos serviços postais, por exemplo, toda vez que eu preciso enviar alguma carta, enviar alguma correspondência, enviar um produto, enviar qualquer coisa, eu preciso contratar uma empresa terceirizada, contratar uma empresa que faça isso para mim. Eu não vou precisar de contratar um carteiro, na carteira, porque tem uma empresa que já faz isso. Eu contrato a empresa, e a empresa já tem os funcionários. Eu contrato só o serviço que ela produz para mim. Quando eu faço isso, um outro exemplo, antes de continuar, é o serviço de internet. Você não vai lá e contrata o pessoal que instala a internet. Você contrata o serviço e o pessoal se vira para fazer. Isso é terceirização. Ok, voltando para cá. Quando eu preciso enviar algum documento, eu não preciso produto ou serviço, qualquer coisa. Serviço não, produto, carta, correspondência assim por diante. Eu não preciso contratar um funcionário do Correios ou um funcionário que vai levar essa carta. Porque se eu for contratar um funcionário que faça isso, eu tenho que, primeiro, contratar o funcionário que seja motorista, então tem que pagar muito mais encargo, periculosidade, muita coisa. Depois, dar o treinamento para ele. Depois, eu tenho que comprar um carro para levar essa correspondência em outra cidade ou outro estado. Depois, eu tenho que abastecer da manutenção. Olha só a quantidade de valor que vai ficar para a minha empresa. Então, para que minha empresa não tenha prejuízo, eu contrato uma empresa que já faz tudo isso. Eu só pago para ela o valor que ela vai me cobrar para levar esse pacote. O funcionário é deles. Então, o Correios faz isso. Os serviços postais são serviços de envio. Postal, professor, postais. Não entra na minha cabeça o significado de postal. Vou fazer uma dinâmica, mas só um exemplo. Se eu pedir para você colocar o seu nome, olha, vai lá no grupo agora, digita o seu nome e posta ele para mim. Envia, posta, envia. Quando você posta, você envia. Então, quando você tem um serviço postal, são serviços de envio, ok? De envio de alguma coisa. Nesse caso, envelopes, malotes, assim por diante. Envelopes ou caixinhas, caixas, pacotes, assim, de uma forma geral. Exemplo, envelope. Quando eu tenho envelope, eu tenho algumas formas de envelope. Tem envelopes simples, tem envelopes pequenos, tem envelopes grandes, tem envelopes gigantescos e tem envelopes personalizados. Por exemplo, se eu colocar aqui agora para vocês, está pegando as imagens para colocar na aula de vocês sobre arquivo, colocar aqui envelope,
envelope personalizado. Se eu colocar um envelope personalizado de empresa, olha só. Primeiro, os envelopes de empresa. Cadê um bem bonito? Eu faço também isso aqui, então a gente tem o domínio. Quando eu vou enviar muitos documentos, eu uso o envelope saco, que é esse aqui, que ele é um pouquinho maior. Quando eu vou enviar poucos documentos, poucas páginas, eu envio em um envelope menor. Tá vendo que tem uns envelopes um pouquinho menores? Que é aquela carta dobradinha, que vocês geralmente recebem de banco, de alguma outra coisa. Aqui, nesse envelope saco, ou melhor, aqui nesse envelope, geralmente, olha só, já vem o endereço de quem está enviando. O bom do envelope personalizado, que ele já vem com tudo pronto. Diferente do envelope comum, olha só, o envelope comum, eu tenho que ou imprimir, digitar o endereço meu, de quem está enviando, o remetente, para o destinatário. Então, eu tenho que colocar dois endereços, o meu e o do destinatário. E tem os envelopes que eu compro, que já vem com esses quadradinhos aqui, tá vendo? Não, tem uns quadradinhos aqui. Então, os envelopes comuns, que são esses que são lisos, não tem nada, diferente desses que tem um quadradinho, o envelope personalizado, eu só venho, coloco na... Deixa eu voltar lá para vocês verem. Eu coloco no meio, geralmente, eles pedem para colocar no meio do envelope, o nome do destinatário, porque aqui em cima vem um selo, a certificação é o ok, digamos assim, do Correios, que aquele documento está sendo enviado por essa instituição federativa, tá bom? Essa estatal. Professor, o que é um estatal? Pesquisa na internet, você vai saber. Depois, professor, isso aqui, logo depois vocês vão ver, vai ficar muito legal essa aula. Por isso que eu estou fazendo com mais calma. Joguei tudo fora que estava fazendo para fazer. Aí aqui eu tenho os envelopes aqui, por exemplo. Professor, por que é importante eu entender, eu conhecer o endereço da pessoa? Além do endereço, eu preciso exatamente do CEP. O que é o CEP? É o Código de Endereçamento Postal. O Código de Endereçamento Postal, ele é único, cada rua tem o seu. Cada rua no país tem um número de série, digamos assim, que é o CEP. É único, é como se fosse o registro dela. Professor, eu não sei qual que é o CEP da minha rua. Olha, vamos por exemplo aqui. Eu vou colocar o CEP da Rua 13, prolongamento Jardim América. Uma rua conhecida. Eu tenho que colocar também o CEP. CEP Rua Prolongamento Jardim América. Aí aqui eu tenho alguns exemplos. Olha, vamos colocar aqui Rio Verde, Goiás. Aí nem precisa colocar porque ele já puxa direto. Prolongamento. E já puxa único. Olha só, puxou certinho. É isso aqui mesmo. Rua 13, Jardim América, prolongamento A. E Rio Verde. Então ele até corrigiu que tem o logradouro, que é o A. Rua 13, Jardim América, prolongamento A, Rio Verde, Goiás, ao CEP 75900-061. Então é único. Faz isso para você descobrir muitas das vezes o CEP. Você não precisa do Rua 13, a quadra, o lote. Não, precisa só do nome da rua, da avenida, avenida e tem esqueci o outro nome lá. Rua, avenida, você pega sempre o logrador. Rua ou avenida. E os demais, apartamento, por aí vai. Do apartamento tem um edifício. O edifício fica em uma determinada rua. Qual que é o endereço, ou melhor, qual que é o CEP dessa rua? Pegou o nome. É Rua 13, não tem um CEP. A pessoa não sabe? Faz dessa forma. Tem várias formas de você ver. Tem até o próprio site do Correios fazem isso. Tem esse aqui também, o consultar CEP. Mas pelo Google, ele já te entrega certinho. Tá bom? Muito bem. Voltando aqui, para a gente conversar um pouquinho. Depois que eu já sei, agora tem que, vamos supor que eu vou enviar uma carta para vocês.
eu coloco uma carta para vocês, vou colocar o certificado do curso de secretariado que está finalizando na próxima semana. E quando, de quem está vendo esse vídeo, estou fazendo essa aula quase uma semana antes de finalizar a aula da primeira turma, tá bom? E você não se desespere. Logo, logo você vai fazer também. Estou deixando gravado isso para quando for usar esse vídeo para outras turmas. Muito bem. Então, suponhamos que eu vou pegar esse certificado e vou enviar para vocês. Peguei esse certificado, vou enviar lá para vocês e vocês recebem em casa. Primeiro ponto. Eu tenho que escolher qual é o envelope. O certificado ele é grande. Então, um envelope comum, pequeno, que cabe carta, ofício, que eu posso dobrar, eu não posso usar. Por quê? O certificado não pode ser dobrado. Então, eu vou usar um pardo, que é aquele grandão, aquele envelope saco que a gente conhece aqui em Goiás. O envelope saco, ele é maior e cabe muita coisa. Parece que o envelope saco, deixa eu ver se aqui ele vai ter. Envelope saco. Aqui, ó. Ele é o mesmo estilo, só que o comum. Cadê o comum? O comum você compra em papelaria. Um pouquinho caro? É um pouquinho caro. Aquele aqui, ó. Ele é desse jeito aqui, ó. Esse é mais conhecido como esse laranjinha. Esse laranjinha é muito mais comum. Mas esse aqui, ele é muito mais resistente. Tá bom? Muito bem. Chega de fazer publicidade para esse pessoal. Eu coloco nesse, porque ele é maior e ele não vai precisar dobrar. Quando eu vou pegar vou mandar um informativo para vocês. Né? A aula finaliza na data tal. Eu vou mandar para casa de vocês. Não preciso usar um envelope grande. Eu posso usar um pequenininho que eu dobro e envio para vocês. Porque vai ficar pequeno, eu posso dobrar. E eu posso também, para caso deixar mais bonitinho, ter envelope com janela. Conhece o envelope com janela? É esse envelopezinho aqui, ó, que vem muitas das vezes na sua casa com contas deixa eu ver aqui, algo bom, de telefonia, com dados do bancário, com seu cartão do banco e assim por diante. Ele vem com essa janelinha que atrás vem o nome do banco e aqui dentro vem o documento. Lá dentro eles imprimem um documento e nesse documento já tem o seu endereço. Eles não precisam colar aqui, eles colocam por dentro esse documento solto, essa folha solta, dobra essa folha, coloca de um jeito que apareça o endereço aqui, fica muito mais bonito, fica muito mais chique. Ele é muito bonito esse documento, esse envelope dessa forma. Tá bom? É um investimento um pouquinho caro, mas só que ele é muito bom. Então, toda vez que alguém fala assim, eu quero que eu vou imprimir uma folha com o endereço da pessoa. Só que eu não quero colar. Eu quero que ele venha por dentro do envelope. Que envelope que eu vou usar? Envelope com janela, tá bom? Eu vou usar agora um envelope pardo ou aerograma. Os aerogramas é muito pouco usado. Eu vou mostrar para vocês o que é um aerograma. O aerograma ele é muito antigo. O aerograma ele é um documento similar. Ele já é uma carta e ele já é um envelope ao mesmo tempo. Né? Ele é 2 em 1. É muito pouco usado nos dias de hoje. Confesso para vocês que ele é muito, muito pouco usado, o aerograma. E também o nosso querido fechados. Os envelopes fechados são semelhantes ao aerograma, permitem também a fiscalização postal. Ele é similar, praticamente quase igual. Né? A única diferença é que eles são fechados. Só que quando for necessária a fiscalização, ele é fácil para abrir para fiscalização de alguma outra coisa, de algum órgão oficial. E também muito pouco usado. Então, vou trabalhar oficialmente esses 3 primeiros, que é comum, com janela e o pardo, que vocês vão mais usar dentro do dia a dia de uma empresa. Tá bom? Eu também tenho para vocês algo chamado mensagem. Professor, tá. O que é mensagem? Primeiro conceito de mensagem. Todo conteúdo ele precisa de uma mensagem, que é a informação que está dentro dele. Quando eu transmito uma mensagem, estou transmitindo alguma informação. Estou levando essa mensagem, essa informação como uma mensagem. Então é o ato de você levar. Quando você leva essa mensagem, primeiro ponto, você vai informar. Entendi, professor. Mas assim, se eu vou informar,
Quais são os meios que eu posso levar? Quais são os canais? Quais são os canais que levam essa mensagem para mim? Vamos pensar? Carta. Eu tenho a nossa querida carta, boa e velha carta, que a gente viu lá em comunicação. Na carta, eu tenho um papel que, obviamente, pode ser digital, físico, que eu escrevo as informações que eu desejo, informando, questionando, requerendo, parará. Coloco no envelope, pode ser um envelope comum, que eu posso dobrá-lo, pequeno, colocar e enviar. Quando eu tenho uma carta, por exemplo, vamos pegar aqui um edital. Não, um edital não. Um ofício. Um ofício, querendo ou não, são documentos comerciais. São documentos comerciais. Eu vou dobrar esse ofício? Não. Vamos pegar um outro documento. Ofício mais a gente coloca dentro de um envelope saco. Vamos colocar, que é também um exemplo de carta. Coloca uma carta comercial. A carta comercial, que a gente viu lá atrás, a carta comercial é quando eu vou passar uma mensagem para uma outra empresa, ou de uma empresa para uma empresa, de uma empresa para uma pessoa jurídica para uma pessoa física. Essa carta ela pode ser comercial. Por que é comercial? Porque ela é emitida de uma empresa para uma outra empresa, ou é emitida de uma empresa para uma pessoa física. Só que eu tenho as cartas também não comerciais. Quais são as cartas não comerciais? É aquela enviada de pessoa física para pessoa física, de pessoa física para pessoa jurídica. Depende, tá vendo aqui? A carta comercial e a carta não comercial depende de quem está enviando. Beleza, então tem a carta social. A carta social era um programa do governo, se eu não me engano, acho que tem ainda. Quando a pessoa não tem muito financeiro para enviar uma carta pelos correios, por exemplo, que tenho que colocar o grupo, quando for registrar essa carta para enviar, eu tenho que escolher se é uma carta comercial ou se é uma carta não comercial. Por isso que eu estou dividindo esses grupos nas mensagens, nas cartas. E quando eu não tenho dinheiro, por das vezes, eu tenho um programa chamado carta social. Carta social é para quem é de família menos favorecida. Eu tenho também, não querendo desdenhar, mas não há mais necessidade de imprimir, só se for necessário, imprimir uma carta, dobrá-la, colocar no envelope, pagar selo e demorar para chegar lá 2, 3 dias. Se for no envio comum, quase mais de uma semana. Se for necessário, se for possível, eu envio um e-mail. Eu faço a carta, anexo no e-mail, coloco uma pequena mensagem, coloco o endereço, o assunto, pronto, acabou. Assino lá, coloco a minha assinatura, clico no botãozinho enviar. Acabou. É algo rápido e objetivo. Professor, também eu tenho os impressos. Toda mensagem impressa, ela é uma correspondência física, impressa em papel, que eu posso pegar, diferente da internet, que eu pego no aparelho e não pego na correspondência, que ela é virtual. Um exemplo de mensagem física, eu tenho para vocês revista, livros, como já está aqui, ó. Revista, livros, jornais, mapas, tudo que eu posso transmitir uma informação de um meio impresso é algo, uma mensagem via impressa. Telegrama. Nosso telegrama é muito antigo. O telegrama geralmente é uma mensagem rápida. Eu posso transmiti-lo de todas as formas. Todos os meios de comunicação ele funciona. O telegrama é uma mensagem muito rápida, algo assim. Ele é único. Ele tem um jeito específico de escrever. Né? Eu posso também não só escrevê-lo. Eu tenho um balcão. Você tem que ir lá na própria fornecedora de Telegram, vai lá no próprio Correios, só o Correios que emite, se não me lembro, se não fala a memória, só ele que emite, vou no balcão, passo o telegrama, e eles enviam uma mensagem rápida, com poucas palavras. Uma época atrás, você pagava por palavra colocada no telegrama. Então era muito, mas muito caro. Por palavra, sim, ó, por palavra, por letra. Cada letra que eu, por exemplo, bom dia. Então eu vou cobrar 3 letras
mais 6 letras, tá? Vai dar R$ 10. Sério? Exatamente, era dessa forma antigamente. Em alguns lugares cobrava letra, em alguns lugares palavras. Sim, o pessoal mais antigo me falava. Ou usado. É usado. Mas é substituído por alguns outros aplicativos também virtuais. Eu posso também colocar, em vez de escrever, fonar. O que é fonar? Telefonado. Enviar uma mensagem por voz, que eu pago uma empresa para fazer isso por mim. Isso antes dos nossos queridos WhatsApp e Telegram, que leva o nome por causa disso. Expresso. Quando eu preciso de enviar, suponhamos que eu vou enviar a apostila de vocês. Mas na casa de vocês, suponhamos. E vocês estão em Goiânia. Eu preciso o máximo de rapidez na tramitação dessa apostila para chegar o quanto antes na casa de vocês. Então vou pagar um serviço especial chamado Expresso. É algo rápido, especialmente rápido. Vai direto. Quando eu pego nesse ponto, eu faço o seguinte. Eu vou pagar o Sedex, que é o mais conhecido, o Sedex. Pago o Sedex e ele chega em 2, 3 dias. É um pouquinho mais caro, pago por peso. Quanto mais pesado é mais caro. Mas só que ele chega muito mais rápido. Chega em 2, 3 dias, dependendo da situação, se você pagar mais. Tem também, quando eu quero enviar uma apostila para você, eu uso o Sedex, que é uma só. Né? O que significa Sedex, professor? Serviço de encomenda expressa. Sedex, serviço de encomenda impressa. Ah, professor, eu tenho que enviar... vamos pegar aqui. Eu tenho que enviar 40 apostilas na Goiânia. Se eu for enviar uma por uma pelo Sedex, haja dinheiro. Não é melhor eu juntar tudo, mandar na casa de uma pessoa e essa pessoa distribuir para mim? Então, eu vou fazer um malote. Eu vou agrupar, colocar tudo que eu tenho que enviar para Goiânia e pago só um envio, que chama-se Serviço de Correspondência Agrupada, que é o nosso querido malote. Depois faz uma pesquisa aí, quais são os outros serviços que os Correios oferecem, e uma pesquisa para você mesmo, para você ter o seu conhecimento, se você desejar. Espero que você faça. Uma coisa que eu quero que você pesquise também para conhecimento, quais são as empresas que estão localizadas em Rio Verde, que fazem o serviço de postais, enviar malotes, correspondências, produtos que estão na nossa cidade. Vou dar um exemplo muito simples. A Azul Expresso é uma delas, tá bom? Você pode ter muito mais outras aí que fazem essa correspondência. É só pesquisar lá, falar assim, nossa, professor, eu achei 4, 5. Não precisa nem falar para mim, é só para você conhecer mesmo. Serviço de cartório. Vamos lá, serviço de cartório, para a gente encerrar aqui. Deixa eu ver aqui se está gravando certinho. Está gravando certinho. Serviço de cartório. O serviço de cartório é o seguinte. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou pegar... Você vai estar trabalhando numa empresa. Eu chego lá, você é secretário ou secretário. E eu tenho que fazer um cadastro com você. E você fala assim, Jean, eu preciso que você traga para mim uma cópia da sua CNH, só que essa cópia tem que estar principalmente registrada em cartório. Registrada? Ela quis dizer autenticada. Sim, autenticada. Autenticada. Quando eu falo assim, confere. Daí você vai entender. Aí eu falo assim, meu Deus, eu preciso de autenticar uma Xerox, a nossa fotocópia. Então vou fazer o seguinte, eu vou lá em casa, eu vou imprimir, eu vou xerocopiar, ou cópia, seria a fotocópia, vou copiar, tirar uma fotocópia, uma Xerox, peguei a cópia, vou no cartório de minha confiança, tem vários estilos de cartórios civis, tem um monte de tipo de cartório. Eu vou num cartório de registro civil, primeiro ofício, segundo ofício, e vou lá. Então, eu estou fazendo propaganda para eles. Vou lá e falo assim: olha, eu preciso que vocês autentiquem essa cópia. Você está com a original aí? Peguei a original, que é a minha CNH. Em vez de deixar a CNH lá com a secretária, com você, secretário com o secretário, em vez de deixar com você a original, eu vou tirar uma cópia. Mas para você saber que essa cópia é real mesmo, que foi tirada da minha CNH,
Você precisa de uma segunda opinião. Alguém que fala assim, realmente é alguém que seja receba para isso, né? Receba para isso e que ela tem poder para falar se é ou não verídica aquela cópia. Aí eu levo lá no cartório, o tabelião, que é o responsável pelo cartório, vamos pegar a minha CNH e vai olhar na minha cópia para ver se não alterei, eu não mudei nenhum dado. Ele vai falar assim, olha, as informações batem, CNH bate, o número do CPF bate, ok, é uma cópia original. É uma cópia do original que é verídica. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar um selo, que é aquela cópia. Confere que é o original, vai assinar, pronto, temos um documento autenticado. Professor, mas para que isso? Quando eu tenho um documento autenticado, ele tem mais validade jurídica. Ele tem um valor, aqui é o mesmo, ó, legal. Ele vale quase igual, não idêntico, mas quase igual ao original, tá bom? Ele tem quase a mesma validade. Ah, então, professor, então, se eu tirar uma cópia da minha identidade, ou melhor, eu vou tirar uma cópia da minha CNH, e vou deixar minha CNH em casa, vou autenticar essa fotocópia em cartório, para que ele tenha valor jurídico e eu possa andar com ele na rua e quando eu for parado só mostro a cópia da minha CNH com a autenticação. Ela vale como original? Sim e não. Vale como original para fins jurídicos. Para fins de identificação, não tem como. Então, se for andar com documentos xerocopiados, por exemplo, como identidade, CPF, mais identidade e CNH, a polícia, os órgãos oficiais mais de fiscalização, eles não aceitam, tá bom? Órgãos de fiscalização, eles precisam de ver a original. Tem que ser a original, não a cópia. Mas para fins jurídicos, tem toda a validade possível, tá bom? Reconhecendo a assinatura. Trata-se de reconhecimento de firma ou legitimidade da assinatura. Suponhamos que eu vou assinar o certificado de vocês. Vou colocar minha rúbrica lá. Pá. Fiz a minha rúbrica, que é um termo correto. Rubriquei, fiz aquele rabisco. Mas aquele rabisco, será que tem alguma validade? Será que aquele rabisco é meu mesmo? Para que faça isso, uma rúbrica ou uma assinatura, para que eles vejam que se a assinatura é falsa ou é verdadeira, eu tenho que levar num cartório e eles vão colocar um selinho também, um carimbo, que vão falar assim, olha, essa assinatura, esse rabisco é oficial. Pode confiar. Mais ou menos isso. Procuração. Quando eu falo assim, olha, secretária ou secretário, eu vou viajar, vou fazer uma procuração que você, para alguns assuntos que eu vou deixar bem específicos na procuração, como a gente já viu lá atrás, vou deixar alguns assuntos que você pode resolver em meu nome. Vou lá no cartório, vou registrar vou assinar a procuração, coloquei minha assinatura, vou lá no cartório, eles vão olhar, vão validar, vão pegar minha assinatura, vai conferir se a assinatura confere, tem no sistema deles. Primeiro, eu não falei isso que eu acabei esquecendo que eu falei no outro vídeo anterior que eu gravei. Para uma assinatura, um documento ser oficial, primeiro ponto, eu preciso cartório primeiro ofício, um exemplo. Vou lá no cartório do primeiro ofício e falo assim, olha, eu quero deixar a minha assinatura gravada no seu sistema. Quero deixar minha assinatura normal, do jeito que eu escrevo, que eu assumo documento, nos meus documentos de identidade, e eu quero deixar uma rúbrica. Toda vez que eu for registrar algum documento, eu vou pedir para eles virem aqui, vai registrar, vou assinar o documento lá, em branco, por exemplo. Branco não, tem um documento, tem a linha de assinatura, eu assino a linha de assinatura com a rúbrica, e ele vai validar essa rúbrica, falar que ela é original, eles vão trazer aqui nesse cartório. Se eles levarem, por exemplo, no terceiro ou quarto ofício, nem o terceiro nem o quarto ofício, tem, que é o nome de um cartório, nome de cartórios mais comuns, o mais comum, o primeiro e segundo ofício, com outros nomes já, eles vão olhar e falar assim, nossa, essa assinatura e essa rúbrica não tem aqui no meu sistema. Pede para ele vir fazer cadastrar a assinatura dele aqui. Não precisa, porque já tem um outro ofício. Então, primeiro ofício, por exemplo, vou lá no cartório do primeiro ofício,
vou lá, falo assim, olha, vocês têm a minha assinatura aí, que eu já paguei para deixar? Tem. Só confere esse documento. Aí não precisa mais de eu ir lá. Qualquer pessoa, motoboy, qualquer outra pessoa pode ir lá, um terceirizado para levar o documento. Já está minha assinatura lá, eles vão conferir, me dá, eu pago, acabou. Só serve para isso. Agência de viagem. Eu vou falar da agência de viagem de uma forma bem simples. Suponhamos que eu vou para Goiânia e eu quero que você prepare minha hospedagem, meu transporte. Eu quero que você alugue um carro para mim lá também, para que eu faça toda a minha tramitação. Se você for fazer, você vai perder muito tempo pesquisando hotel, pesquisando pousada, locação de carro, tudo isso. Se você contrata uma agência de viagem, ela já faz isso. Ela organiza, agencia, gerencia uma viagem, deixa tudo organizado. Você só vai, paga e faz tudo o que você precisa. Ela faz tudo organizado já para você. Transporte de correspondência. Quem pode levar essas correspondências? A gente já viu muita parte, as partes lá de cima, a gente já viu muito que o Correios fazem isso. E tem algumas outras empresas de ônibus, como a São Luís, a Asa Verde, que já vai para uma cidade, por exemplo, o São Luís vai para São Paulo. Já aproveita que já está indo para lá e já leva uma correspondência ou uma lote para você. Companhias aéreas, como a Azul, que eu falei. Tem também outras terrestres que usam rodovias, né? Que você vai pesquisar depois. Eu vou falar uma para vocês que é a Jadlog também, tá bom? Serviço de motoboy. Quando é algo na cidade, você pode contratar um motoboy. O próprio nome já diz, moto. Usa a moto para levar. Geralmente tem uma bagagem, ou geralmente tem uma mochila, pode ser até um bike boy, digamos assim. O bike boy e o motoboy usam esses dois materiais, essas duas ferramentas de locomoção, para levar com mais rapidez de uma empresa para outra, ou de uma matriz para uma filial e assim por diante, ou de uma empresa para uma por exemplo, eu sou do Senai, vou mandar para vocês a ficha de assinatura para vocês pegarem o certificado. Então, eu vou contratar um motoboy, ele corre lá na sua casa, pega a sua assinatura, colhe essa assinatura, ele volta para mim. Em vez de eu ir lá fazer, eu contrato alguém que faça isso para mim. Bom, e tem algumas atividades que é daquele jeito. Fez, manda um videozinho, manda a foto lá no grupo, estamos finalizados. Amanhã eu vou postar para vocês a aula sobre a terceira parte do arquivo, que vai ficar um pouquinho maior, tá bom? Por isso que eu vou deixando para, como eu expliquei lá no início, estou deixando para amanhã, para a próxima aula, digamos assim, sem ser nessa na outra, para que seja uma aula melhor, tá bom? Que eu gravei, eu tinha feito e não gostei. Então, eu vou refazer melhor, porque ela precisa de muito mais conceitos em desenhos para vocês verem. E fazer desenho, que eu estou fazendo tudo zero, demora um pouquinho mais, tá bom? Até mais. Boa aula.